No encontro com a samaritana, Jesus mostra ao mundo a dignidade da mulher. Ele não a condena, ele a levanta. Ele cura a sua história e a transforma em missionário. Bom dia, meus irmãos, estamos aqui em mais um Minutos com Deus. E se você ainda não compartilhou, se você ainda não é o nosso inscrito, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para ficar por dentro de todas as atualizações da nossa diocese e para compartilhar também aquilo que a gente posta e compartilha por aqui. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar a água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Há muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos apresenta o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus ele está cansado da caminhada e aí ele se senta à beira do poço. E chega aquela mulher para buscar água. À primeira vista parece que será apenas um encontro comum, mas ali acontece o encontro que transforma uma vida inteira. Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: "Dai-me de beber." E isso surpreende aquela mulher porque os judeus não falavam com os samaritanos. E mais ainda, naquela cultura, um homem ele não conversava publicamente com uma mulher desconhecida. Mas Jesus ele rompe as barreiras, Jesus ele ultrapassa os preconceitos. Jesus ele olha para aquela mulher com dignidade e com respeito e com amor. E isso tudo tem a ver com algo que celebramos neste tempo, o Dia Internacional da Mulher que celebramos hoje. E hoje a igreja também recorda algo muito importante, a dignidade da mulher aos olhos de Deus. Jesus ele valorizou as mulheres, ele conversou com elas, ele as acolheu, ele curou, ele as colocou como protagonistas da fé. Enquanto muitos desprezavam aquela samaritana, Jesus enxergou a sede que existia dentro dela.
E ele diz algo extraordinário para nós. Se tu conhecesses o dom de Deus, tu pedirias a ele e ele te daria a água viva. Meus irmãos, aquela mulher foi ao poço buscar água material. Mas Jesus revela que existe uma sede muito mais profunda. Existe uma sede que não se mata com dinheiro. Uma sede que não se mata com sucesso. Uma sede que não se mata com os prazeres deste mundo. É a sede de Deus. E quantas pessoas hoje vivem assim? Tentam preencher o coração com tantas coisas, mas ainda continuam vazias. Aquela mulher, ela tinha uma história difícil. O próprio Evangelho revela que ela já tinha tido vários relacionamentos. Era uma mulher marcada por feridas, talvez rejeições, talvez erros do passado. Mas Jesus, ele não condena ela. Jesus não humilha aquela mulher. Jesus cura a história dela. Isso nos mostra algo muito forte. Deus, ele não olha primeiro para os meus pecados, para os nossos pecados. Deus olha para o nosso coração. E naquele momento acontece algo extraordinário. Aquela mulher, ela começa a perceber quem é Jesus. E então ela deixa o cântaro. Ela corre para a cidade e ela começa a anunciar: vinde ver um homem que me disse que tudo que eu fiz. E ele não rejeita. Ele não despreza. E ela também não rejeita e ela não despreza o Senhor, mas ela se torna missionária. Olha que coisa linda! O encontro com Jesus transforma uma pessoa comum em uma pessoa missionária. Meus irmãos, essa mulher, ela saiu para buscar água e encontrou o sentido da vida. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós somos chamados a reconhecer a importância e a missão das mulheres no mundo e na igreja. Quantas mulheres são verdadeiros pilares da fé? Mulheres que rezam, mulheres que sustentam a família, mulheres que educam os filhos na fé, mulheres que perseveram mesmo na dificuldade. Quantas mães, quantas avós, quantas catequistas, quantas consagradas, quantas mulheres simples que mantêm viva a fé dentro de casa. E muitas vezes foi a fé de uma mulher que salvou uma família inteira. Foi a mãe que ensinou o filho a rezar. Foi a esposa que manteve a esperança. Foi a avó que levou o neto para a igreja. Por isso hoje também é um dia de gratidão e reconhecimento. A maior mulher da história da humanidade foi Nossa Senhora. Maria disse sim a Deus e mudou a história da salvação. E como Maria, muitas mulheres continuam sendo instrumentos de Deus no mundo. Mas essa palavra de hoje também é um convite para todos nós. Jesus continua dizendo para nós: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa água viva é o próprio Espírito Santo, é a graça de Deus, é a vida nova que só Cristo pode nos dar. E talvez hoje aqui existam pessoas com sede, sede de paz, sede de esperança, sede de sentido de vida. E Jesus nos diz: eu posso saciar o teu coração. A samaritana encontrou Jesus e nunca mais foi a mesma. E quando alguém encontra Jesus de verdade, ele não consegue mais ficar calado. Ele quer anunciar, ele quer testemunhar, ele quer levar esse mesmo encontro para o outro encontro. Que hoje também nós possamos dizer: Senhor, dai-nos dessa água viva. Que Cristo sacie nossa sede, que Ele renove o nosso coração e que por intercessão de Nossa Senhora possamos ser também testemunhas vivas do amor de Deus aqui para a humanidade. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.